Olá pessoal, tudo bem? Nós vamos iniciar aqui os nossos estudos do artigo intitulado Educação Tecnológica no Brasil, a Geopolítica e a Geografia Política do Processo Histórico. Quem está acompanhando esta aula pelo YouTube e deseja se inscrever em nosso curso preparatório, o link está na descrição deste vídeo, tá bom? Lembrando aqui, nós vamos ter 3 aulas de estudos deste artigo, tá bom? Aqui nós vamos abordar basicamente a introdução. Vale lembrar também que depois dessas aulas de análises desse artigo, nós teremos 3 simulados, divididos em níveis, Simulado de nível fácil, médio e difícil, tá bom? Então eles serão postados em nossa plataforma e também serão corrigidos em videoaula, tá bom? Então não deixe de fazer o simulado, que ele nos ajuda bastante, nos estudos dos textos que compõem a bibliografia desta seleção. Aqui nós vamos abordar a introdução desse artigo, Então nós temos aqui algumas palavrinhas-chave, que são muito importantes a gente ter em mente para compreender o todo do texto. Educação tecnológica no Brasil. Então, basicamente, trata-se, é claro, de um texto que fala sobre a educação tecnológica no Brasil. Mas nós podemos ter várias formas de abordar a educação tecnológica no Brasil. Uma perspectiva histórica, ou diacrônica, ou seja, uma perspectiva que aborda a história da educação tecnológica no Brasil, ou nós podemos ter uma visão mais sincrônica, Ou seja, analisar, estudar a educação tecnológica no Brasil tomando por base um ponto fixo na história. No caso desse artigo, nós temos uma perspectiva histórica, diacrônica. Então, busca-se compreender a educação tecnológica no Brasil, tomando por base todo esse período histórico, que vai desde a colônia, até os dias atuais. Então a gente já percebe aqui uma influência do próprio materialismo histórico, materialismo histórico dialético. Compreender o hoje, como está a nossa educação hoje, mais especificamente educação tecnológica, compreender essa educação tomando por base todo esse processo histórico, sempre nessa perspectiva de desnaturalizar a sociedade. Ou seja, a educação tecnológica hoje, ela é o que é, não por algo natural, mas sim por um longo processo histórico, um longo processo de ação humana, que obviamente reflete as estruturas econômicas de cada momento histórico, tá bom? Então nós podemos perceber aqui a influência do próprio materialismo histórico na análise que se faz nesse artigo. Então nós temos aqui um estudo da educação tecnológica no Brasil, a geopolítica e a geografia política. Daí pode surgir um questionamento, geopolítica e geografia política, haveria alguma diferença nesses dois termos? O próprio artigo nos traz, não na introdução, mas nos itens que se segue, a gente tem uma explicação um pouco mais detalhada sobre esses dois conceitos, geopolítica e geografia política. Então, é utilizado aqui o conceito de geopolítica e também o conceito de geografia política para fazer essa análise da educação tecnológica no Brasil. Como a geopolítica pode contribuir para a gente compreender todo esse processo histórico da educação tecnológica no Brasil. A geopolítica trata basicamente da relação entre os estados. Então, quando a gente fala em geopolítica, a gente pensa mais em relações internacionais. Como a relação entre os estados, de alguma forma, impactou na história da educação tecnológica no Brasil. Quando a gente considera o Brasil colônia, a gente pode fazer aqui uma relação metrópole e colônia. Então, como os interesses da metrópole impactaram diretamente na educação que se fez aqui no Brasil. Isso é discutido no artigo. É citado aqui, são citadas as reformas pombalinas, é citada também a educação jesuítica, baseada no método do Ratio Studiorum. Então, essa relação metrópole-colônia
diz respeito basicamente à geopolítica e também, é claro, à influência de outros estados, como a Inglaterra, né? Como os interesses ingleses de alguma forma impactaram na educação tecnológica, na educação que existia aqui no Brasil. Então nós temos a geopolítica sendo utilizada para compreender essa educação existente aqui. E também a geografia política. Quando a gente fala de geografia política, a gente pensa mais numa questão interna, né? Como o Estado se organizava, o Estado estava surgindo, né? Então, quando a gente começa a ter essa abordagem da geografia política na educação, a gente já tem a vinda da coroa portuguesa aqui para o Brasil no século XIX, como o Estado começa a se organizar, nós temos a República, né? As ditaduras que ocorreram no século XX, como isso impactou na educação tecnológica principalmente. Então vejam, nós temos a geopolítica e a geografia política sendo utilizados, né, para compreender as mudanças que foram ocorrendo historicamente, então a perspectiva aqui já muito bem clara, né, uma perspectiva diacrônica, histórica, né, de análise da educação tecnológica no Brasil. E para esse estudo diacrônico foram utilizados, né, os conceitos de geopolítica e geografia política do processo histórico, né? Então, a gente basicamente aborda aqui esses dois conceitos, né, e estamos ainda na introdução. Eu trouxe aqui alguns trechos que podem nos ajudar a compreender um pouco mais sobre aquilo que a gente vai encontrar no artigo. Esses trechos estão na introdução desse texto, tá bom? Então vejam, nós temos o seguinte: não há perspectiva de liberdade sem acesso ao conhecimento e à informação, ou seja, conhecimento e informação são condições básicas para superar desigualdades e se aproximar da equidade em uma sociedade de classes. Então vejam, nós já temos aqui um pressuposto de que, de fato, nós vivemos em uma sociedade de classes, uma sociedade dividida em classes. E o acesso ao conhecimento e à informação são de fundamental importância para se chegar a essa liberdade. Ou seja, para a gente sair de uma espécie de prisão, né, que seria a prisão da ignorância. Então, conhecimento e informação nos ajudam a chegar a essa liberdade. Conhecimento e informação que durante muito tempo estiveram, né, foram restritos, né, a uma elite, né? Então, esses dois aspectos, conhecimento e informação, durante muito tempo estavam restritos, né, à elite, aos filhos da elite, né? E isso também é explicado no artigo. Por quê? Isso não é por acaso, né? Isso reflete momentos históricos, relações econômicas de determinadas épocas, né? Então, isso é muito bem explicado. E a vinda dos institutos federais busca justamente contribuir para que esse conhecimento, para que essa informação cheguem às demais classes. Então, nesse artigo, os institutos federais são vistos, né, como importantes entidades, né, que contribuem para essa democratização e, consequentemente, contribuem para essa possível libertação, né, principalmente da classe trabalhadora, né? Então, é feita aqui essa espécie de apologia, né, aos institutos, como sendo, né, entidades que vão contribuir para essa democratização. Os institutos federais contribuem para a democratização do conhecimento. Então, uma vez que se mostra já na introdução que conhecimento e informação são de fundamental importância para a perspectiva da liberdade, surgem aqui os institutos federais, né? Esta leitura se dá na articulação entre os processos geopolíticos analisados sob a perspectiva da geografia política e da história. Então, basicamente, aquilo que a gente abordou aqui no início dessa aula, né? Se de um lado não se trata de uma tarefa fácil, pois para muitos a geopolítica sempre é um fenômeno do presente, então sempre quando se fala de geopolítica, né, pensa-se nesse momento sincrônico, no tempo presente, mas aqui não. A perspectiva é de utilizar a geopolítica para uma abordagem mais abrangente, mais totalizante, né, e não reducionista. Por outro lado, as marcas de fenômenos temporais distantes, ou seja, aquilo que ocorreu
a um momento distante, há 100 anos, há 200 anos, há 300 anos, aquilo que ocorreu no Brasil colônia, né, de alguma forma tem reflexos na educação hoje, né? Então, isso que ocorreu antes, essas marcas de fenômenos temporais distantes, estão incorporadas no espaço-tempo atuais, quando se admite que espaço também possa ser acumulação desigual de tempo de gerações e civilizações anteriores. Então, compreender a educação tecnológica hoje é também compreender todo esse processo histórico pelo qual a educação passou aqui no Brasil, né? E a gente finaliza com o seguinte trecho. Este artigo tem como objetivo contribuir com as discussões que orbitam em torno da construção e consolidação de instituições de ensino, enquanto projeto de democratização dos conhecimentos científicos e culturais, voltado a diferentes grupos sociais. Uma expressão que vai ser muito recorrente neste trabalho: democratização dos conhecimentos científicos e culturais. E nós finalizamos aqui esta primeira aula. Bons estudos a todos e até a próxima.